Mas tem várias outras perguntas, é claro, a respeito sobre a questão da asa, a respeito de como os carros vieram para esse ano, e é isso que a gente vai destrinchar agora, parça. Boa, vambora. Vamos começar? Parça, aqui... Eita, vamos começar com o bendito Side Pods. O Side Pods, Nossa sai de baixo, senhora. né? Calinquinha, vou me arriscar a fazer uma coisa aqui, ó. Ai, gente, senhoras Vamos e ver, senhores. momento importante. Vou tentar rabiscar aqui, ó. Ai, que chique. Que chique, que na cê nossa tá. tela touch. Kalinka, pessoal, vamos mostrar aqui, ó. A Mercedes, né, esse lado aqui é a Mercedes do ano passado com o famoso Side Pod Zero aqui, muito estreito, a lateral do carro, né, que teoricamente deveria trazer um benefício aerodinâmico muito grande que até agora a gente não viu por parte da Mercedes. Esse ano não foram por mas foram pro meio. Eles foram no meio do caminho. Esse aqui talvez podemos chamar de 0,5 side pods. Então realmente a Mercedes, que era uma grande expectativa para essa temporada, essa Mercedes ia continuar nesse conceito do side pod do carro estreito como foi ano passado. Tiveram vários problemas, mas não necessariamente por causa das laterais zero, né, que a Mercedes utilizou. Mas esse ano não foram nem para um lado nem para o outro, ficaram exatamente no meio do caminho e foi esse conceito que a Mercedes chegou para esses testes pré-temporada no Bahrein. Já tem pessoas dizendo que a Mercedes tem um plano B, caso isso não funcione, mudar essas laterais e o conceito do carro no futuro próximo, caso o desempenho da Mercedes, assim como foi no passado, não for muito bom. A Mercedes aparentemente tem um plano B. Rapaz, você curtiu a nossa telinha LED, senhoras e senhores? Ah. Enquanto meu parça tira aqui, que a gente vai analisar então agora das outras escuderias, viu? A gente está falando aqui da Mercedes, essa alteração que teve de 2022 para 2023, mas a gente tem aqui também as laterais das equipes. A gente pegou aqui as três principais equipes, né? A gente está falando da Red Bull, da Ferrari e da Mercedes. Mas o pessoal tá colocando a Aston Martin aqui também. A gente vai falar dela daqui a Vamos pouco falar também. sobre ela, porque olha, de velocidade. Tá voando, hein? Se for pela expectativa do Alonso, eu já vou começar a apostar hoje no palpitômetro da Aston Martin, senhoras e senhores. É verdade, Karen. Essa aqui, né, é uma imagem das laterais das três principais equipes, né? E como você falou, as três principais equipes elas evoluíram em relação ao ano passado. Você falou agora há pouco da Aston Martin, né? A Aston Martin mudou completamente o conceito do carro em relação ao ano passado. Red Bull, Ferrari e Mercedes simplesmente tentaram a evolução, mas a gente vê como são conceitos completamente diferentes, né? A lateral dessas três equipes, e essas linhas demonstram justamente o fluxo de ar. Então são conceitos diferentes, a gente vai descobrir a partir desse final de semana. Você falar diferentes, né? Porque a FIA está querendo que os carros fiquem cada vez mais próximos, cada vez mais parecidos, e a gente consegue ver que cada escuderia ainda consegue encontrar um jeito diferente ali. É verdade, não só nas laterais, né, que como a gente tem essa imagem, mas também a gente tem imagem de outras partes do carro, né? Como por exemplo, a gente vê aqui o bico. Posso levantar de novo? Ah, eu adorei. Você Agora gostou? Agora eu tô senta, levanta. O Wesley quase caiu da cadeira. Posso pedir um negócio, então? Manda aquele like aqui, se tá curtindo, tá achando tecnológico. Poxa, tá bacana. Vou ficar o programa inteiro rabiscando aqui agora. Adorando você aí de teacher. Bom, aqui, pessoal, a gente vê o seguinte, o bico dianteiro, né, a asa dianteira da Red Bull, a linha como é muito mais suave. A gente vê aqui a da Ferrari muito mais pronunciada no começo, e depois uma caída muito grande. E a Mercedes aqui no meio do caminho, ela começa baixa, sobe e abaixa de novo. Isso bigodinho. Assim, é um bigodinho. Então, como você falou, Kalinka, a FIA, né, esperava ter os carros mais próximos, com um regulamento muito mais engessado, mas obviamente dentro desse regulamento as equipes têm a oportunidade de explorarem as suas ideias. Isso é muito importante numa categoria como a Fórmula 1. A Fórmula 1 nunca vai ser uma categoria monomarca. Então, realmente, essas ideias, essas evoluções realmente agregam muito para a categoria e também para o mercado automotivo. Então, realmente, é legal a gente ver essas variações aqui dentre essas três equipes que a gente pegou aqui, as principais. E não é só isso, a gente tem também aqui, Kalinka, qual que é uma próxima imagem que você tem dessas três equipes? Agora você vai precisar mudar aí a tela, como é que faz? Eu vou ter que mudar a tela. Tá aqui tudo treinando juntinho, viu? Vamos falar, deixa eu até passar aqui pro meu roteiro, deixa eu pedir também para vocês deixarem aquele like sempre no nosso programa, aproveita para divulgar, aproveita, enfim, se você tá curtindo, eu tô vendo que o chat aqui tá bombando, então já eu leio as perguntas de vocês, sempre no final do programa a gente vai trocando aquela bola. Se eu conseguir ler, eu já faço pergunta agora, mas nem sempre eu consigo essa velocidade. Vou instalar aqui esqueci o nome do menino.
Do quê? Top, top, top. Tubo de pitô. Tubo de pedal. Aqui, pronto, senhoras e senhores. Aqui, pessoal, aqui é uma outra parte, né, que também varia muito entre as equipes, né, essas 3 equipes. Aqui é a entrada de ar dos motores, né? Aqui no caso da Mercedes a gente vê que ela é um pouco mais quadrada, né? A Ferrari completamente diferente, triangular, e a Red Bull que é equipada com motores Honda redondo. Então isso aqui também, essas entradas de ar são muito importantes não só para o fluxo de ar dentro do motor, mas também para a parte aerodinâmica. E essa parte aqui que são as entradas de ar, elas também são o Santo Antônio dos carros, né, que ano passado, no acidente do Guan Yu Zhou em Silverstone, quebrou naquele acidente terrível. Então esse ano, como a gente já falou no último programa do ano passado, todos esses Santo Antônios têm que ser muito mais resistentes também para não acontecer o que aconteceu com o Guan Yu Zhou caso esses carros capotem. Ô Max, falando da diferença, claro que a gente está comparando as 3 maiores equipes, né? Mas se a gente pegar os carros, sei lá, McLaren, a gente está falando da Aston Martin, eles são realmente muito diferentes. Por exemplo, os projetos aparecem muito diferentes desses daqui, ou aí começam a vir projetos semelhantes às 3 principais escuderias que a gente tem hoje? A gente vê uma tendência, né, de muitas equipes, tirando a Ferrari e a Mercedes, indo para um caminho muito parecido com a Red Bull. A gente viu que a Aston Martin, né, tem um carro que lembra muito o carro da Red Bull, e também um dos motivos é que um dos engenheiros que fez o carro da Aston Martin em 2023 é o Dan Fellow, que trabalhou durante muitos anos dentro da equipe Red Bull, ao lado de Adrian Newey, que é o projetista gênio que desenha esses carros da Red Bull já há muito tempo. Então realmente não é coincidência que o carro da Aston Martin desse ano ficou muito mais parecido com o carro da Red Bull, e aparentemente o desempenho da Aston Martin também melhorou com esse novo design. Ai, Max Wilson, você tá tão bem de professorzinho. Vamos continuar? Vamos falar sobre as diferenças. Aqui, Kalinka, temos mais imagens aqui. Aí. Eu já tô cansado de desenhar daqui a pouco aqui. Não, vou que vou. Bom, pessoal, aqui a gente vê também mais uma diferença muito grande, é o perfil das asas traseiras, né? A gente vê a Mercedes aqui um pouco mais reta. A Ferrari parece que uma concha isso aqui, né? E também a Red Bull com um perfil completamente diferente. Mas a parte principal dessa imagem aqui, é isso que eu não vou pintar, que já está meio fluorescente aqui, é a suspensão traseira desses 3 carros. Os carros o carro da Red Bull tem uma suspensão traseira que chama push rod, onde os amortecedores estão em cima, e o carro da Ferrari e também da Mercedes é o pull rod, que os amortecedores estão na parte de baixo aqui. Então isso é uma grande diferença entre o carro da Red Bull e praticamente todos os outros carros do grid. Tem um conceito igual ao da Mercedes e o da Ferrari em relação ao sistema de suspensão, tanto dianteira quanto traseira. Essa aqui é a suspensão traseira. Isso mexe no carro, assim? Por que essa diferença? Isso aqui tá fazendo certo a Red Bull, né? Aparentemente a Red Bull está funcionando melhor. Na verdade, quando o sistema push rod, né, que é o sistema, no caso da suspensão traseira da Red Bull, a gente vê que esse braço aqui, ele está ligado aos amortecedores do carro. A mesma coisa aqui, só que no caso da Ferrari e da Mercedes, os amortecedores ficam na parte de baixo. Só que a Red Bull fez o seguinte, na parte de trás do carro, onde tem muito mais peso, o peso da suspensão dos amortecedores traseiros do carro não é tão relevante. Mas já na parte da frente do carro, você tem imagem da parte da frente da suspensão? Não sei se eu consigo mexer, só se você trocar para mim. Eu fecho aqui. Trocando aí, eu já mexo agora para você, menino. Então pode procurar. A parte dianteira, né? Isso, aqui. Vai fazendo ao vivo, ao vivaço. Isso aqui fica até mais claro. Esse aqui é o contrário, né? A Red Bull tem o pull rod na frente, que os amortecedores estão montados embaixo, e a Ferrari, a Red Bull tem o push rod, que os amortecedores estão montados em cima. Eu acho que o sistema da Red Bull é mais vantajoso porque quando você tem esse sistema de amortecedor aqui na parte de baixo, logo de cara você tem um peso ali na parte mais baixa do carro. Então isso é muito importante para o centro de gravidade do carro. Tem um outro grande benefício que é a parte aerodinâmica. Com essa haste aqui indo para baixo, o fluxo de ar não fica tão interrompido aqui para o resto do carro. E a desvantagem desse sistema pull rod que a Red Bull tem na parte dianteira é para você acessar, para você trabalhar na parte dos amortecedores do carro quando tem esse sistema aqui, é muito difícil o acesso, enquanto que esse sistema aqui é só tirar a tampinha onde está esse número 55 ou o número 63 aqui, os engenheiros e os mecânicos já têm acesso ali. Mas eu acho que esse sistema da Red Bull é mais eficiente e esse ano está se demonstrando mais eficiente mesmo.
E aqui a gente consegue perceber bem, acho que pode abrir até valeu, Lufinha, aqui a gente tá com toda aquela grade, a grelha. Tubo de pitô. Tá tudo aqui, né? A Red Bull, neste caso, nesta fotinha, tá limpinha, senhoras e senhores. Quer dizer, tá tranquilo, vida boa, né? Tá tranquilo, mas realmente, Kalinka, isso aqui é muito mais difícil de fazer funcionar. Mas isso demonstra que a Red Bull realmente tá numa fase, porque... Mas esses carros aqui, a gente falava muito sobre a questão do fluxo do ar no passado, sobre essa questão dos side pods, enfim, e sobre tudo que quicava os carros. Inclusive, uma regra foi estipulada logo depois para diminuir esses kicks ao longo da temporada. Isso influencia também todos esses kicks, tudo isso que o Hamilton reclamava demais. Esse ano a gente vê que tem um pouco menos, mas enfim... Isso mudou bastante, né? Mas mudou principalmente em função de terem levantado os carros no regulamento desse ano em 15 milímetros. Né? A gente falou durante o ano passado inteiro que a solução para resolver a questão dos kicks era realmente levantar os carros, que as equipes não queriam fazer isso porque perdiam eficiência aerodinâmica, mas agora esse é o novo regulamento, então todas as equipes praticamente resolveram ter um pouquinho de kick, mas é uma coisa muito, muito pequena, que não gera nenhum problema de segurança, nenhum problema para a saúde dos pilotos, como aconteceu ano passado. O Hamilton, a gente lembra do Grande Prêmio do Baku, teve dificuldade de sair do carro, mas trocou isso... molar 3 vezes na temporada. Foi caindo aqui. Então, 4, não tinha mais no final. Mas isso foi solucionado. Entendi. Quero só ver. Isso foi solucionado. Adoro. Bom, vamos... Gente, muito, muito legal a participação de vocês aqui. Volta e meia eu tô vendo também várias frases e o que vocês estão participando. Dê uma olhada rápida e vocês estão falando do golzinho. Se você perdeu o programa de carnaval, volta depois que acabar esse programa lá no nosso canal e assiste o carnaval no golzinho do Max. É muito bacana e tem tudo a ver, inclusive, com essa próxima análise aqui. Essa próxima análise, aquela sainha. Aquela sainha que o golzinho quebrava todo dia que eu saía de casa escondido dos meus pais. Aqui, Kalinka, a gente tem uma parte que é muito importante para a aerodinâmica do carro, a mais importante, que são os assoalhos, principalmente com esses carros com efeito solo, né? Uhum. Então a gente tem aqui o assoalho da Mercedes, né? Muito reto aqui com uma pequena elevação. Pensei que alguém tinha chutado ali. Tava quente, pegaram. A Ferrari com um monte de detalhe aqui, um pouco mais reto nessa parte de trás. Uhum. E a Red Bull, Kalinka, olha o assoalho dela, a quantidade de detalhezinhos que tem de aleito. Então, realmente, mais uma parte do carro que... Essa tem uma importância aerodinâmica maior de todas, mas realmente completamente diferentes entre as equipes. E a gente lembra que tanto ano passado quanto esse ano é muito comum as equipes, quando vão fazer os lançamentos dos carros, colocar um assoalho boneco, um falso lá, justamente para ninguém olhar e já se antecipar para copiar. Então, realmente, eles só colocam o assoalho de verdade quando os carros vão para a pista. Inclusive, falando em assoalho, né? Quando o Russell teve um probleminha no carro, justamente porque Max Wilson foi apostar na Mercedes já antes de começar a pré-temporada, eles escondem tudo, né? Sim. Na hora de levantar o carro, colocar o carro na plataforma, enfim... Aliás, Max Wilson, nessa pré-temporada, os pilotos correm com um carro só? Com 2 carros? Com 3 carros? Não, com um só. Com vários protótipos? Com um só. Se for de 3, 4 carros, né? Eu lembro que nos anos 90, a McLaren uma vez trouxe 6 carros aqui para o Grande Prêmio do Brasil, na época do Ayrton Senna. Fartura, né? Fartura. E o Zane jogando fora. Descartável. Não, agora nos testes pré-temporada, já há muito tempo é assim, as equipes trazem somente um carro. E aí os 2 pilotos, né, vão dividindo o carro, né? Um anda de manhã, um anda à tarde, um anda num dia, outro anda no outro dia. E já para a corrida, que é esse final de semana, o segundo carro já vai estar à disposição também, mas eles trazem somente um carro. E isso é complicado, né? Porque se um piloto bate, muitas vezes outro piloto não anda. Então, realmente, esses testes pré-temporada, o piloto tem que ser muito consciencioso assim para não estragar o carro, porque senão, além de prejudicar a equipe, prejudica o seu companheiro de equipe também. E o piloto que é curioso? E o piloto que, assim, ó, dá aquela espiadinha marota no carro do coleguinha que tá parado lá? Aconteceu. Aconteceu, olha lá, pessoal, mas não pode encostar. Lembra que se encostar, paga quanto? 50? 50, mas vai aumentando, né? Vai aumentando. Eu acho que tá aumentando essa conta aí, viu? A gente vê Hamilton, acho que esqueceu alguma coisa no porta-luvas ali da Red Bull do Verstappen, tá procurando ali e tá ali com o seu ex-fiel escudeiro, Valtteri Bottas. Achei bonitinho os dois lado a lado de novo, não?
Achei fofo, tô E gostando curiosos, dessa frase do hein? Bottas. Realmente é engraçado, né? A gente vê. Eu acho que você deveria ser liberado, né? Pô, deixa encostar, deixa ver, deixa os caras. Ah, aquela aletinha ali que foi tão trabalhada, vai que toca, eu, hein? Lembra quando o Verstappen aqui em São Paulo foi lá pegar lá no aerofólio do 3 Hamilton? milímetros de diferença, queria... Exatamente, mas isso é muito legal, a gente vê o Hamilton e o Bottas ali. Bottas com cabelo diferente, hein? Ai, eu Ficou tô adorando estiloso. essa fase do Bottas. Eu tô adorando. Bottas, tá aqui, ó. Eu acho que ele tá tão solto, tá tão outra pessoa, tá tão incrível. Eu espero de verdade pelo que menos o uma carro foto tá de muito roupa, bonito. pelo menos, né? Que ultimamente ele tá postando foto pelado. Isso não é legal, mas agora com macacão. E ele tá... Eu não sei como é que você avalia a Alfa Romeo esse ano, mas... Começou bem, aparentemente, então, né? parece que começou bem. O carro tá muito bonito também. O carro tá lindo, o carro da Alfa Romeo tá muito bonito. Tiveram 3 dias muito bons, né? O Guanyu Zhou chegou a liderar num dos dias. Então, realmente, a Alfa Romeo é uma daquelas equipes que deve começar com carro competitivo. A gente não sabe só a evolução da Alfa Romeo ao longo do ano, porque, lembrando, ano passado, nas 4 primeiras corridas, se não me engano, o Bottas largou na frente do Hamilton ou de um dos carros da Mercedes em 3 delas. Só que, obviamente, o desenvolvimento de equipe pequena, como a gente já falou, né, Kalinka, não é tão rápido quanto a das grandes equipes, mas é muito legal a gente ver a Alfa Romeo andando bem. A Alfa Romeo que em 2026 vai se tornar a equipe Audi. Então a Alfa Romeo está na sua fase final na Fórmula 1, pelo menos com a equipe Sauber, né, que vai virar a equipe Audi a partir de 2026, mas começou bem os testes pré-temporada. Olha, deixa eu pegar uma perguntinha aqui que eu achei interessante, viu? O Rodrigo Júnior colocou aqui, a asa flexível da Ferrari é permitida? Não, asa flexível não é permitido nenhuma das equipes, né? Existe uma tecnologia muito grande nessa questão das asas flexíveis, né? Porque para quem não sabe o que é asa flexível, é que quando os carros vão atingindo velocidades maiores, tanto a asa dianteira quanto a traseira, elas deformam. Só que isso vem sendo uma estratégia das equipes há muito tempo de fazer com que essas asas deformem para ganhar velocidade nas retas e quando os carros freiam para as curvas, as asas voltam ao seu ângulo original. A FIA nos últimos anos vem sendo muito restrita nesse sentido, fazendo uma série de vistorias nas asas, porque no regulamento da Fórmula 1 é proibido ter qualquer parte do carro aerodinâmica que se deforme, que se flexione com a velocidade. Então eles fazem alguns testes, né? Por exemplo, na asa dianteira colocam um peso de 70 quilos e com 70 quilos a asa não pode deformar mais do que tantos milímetros. Tanto na asa dianteira quanto na asa traseira. É muito difícil você fazer um teste desse porque a pressão que vai no asa traseira, por exemplo, quando o carro está a 300 por hora, é uma pressão ali meio que de uma maneira igual na asa inteira. Você fazer um teste estático com isso, você colocar um peso, como é que você vai colocar um peso com a mesma força distribuída na asa que tem com a pressão aerodinâmica? Então realmente é muito difícil, mas de qualquer maneira a FIA tem algumas ferramentas para medir isso e é proibido, mas a gente viu nesses testes, quem mandou essa pergunta viu, que estavam mexendo ali na asa da Ferrari e de fato ela estava deformando bastante, só que lembrando que nesses testes não tem vistoria, não tem nada. Então, mesmo que estivesse flexionando, não vão ser desclassificados por isso. Tá liberado, por enquanto. É liberado. A partir desse final de semana, já é tudo vistoriado. Eu tô tão ansiosa para esse final de semana. Eu também. Vou até tomar uma água. Eu acho que vão... Olha, eu acho que a gente vai ver 2 brasileiros no grid, viu? Eu acho que a gente vai ver 2 brasileiros aí no... Tá 2? sabendo, né? É. 2? Lewis Hamilton e Drogovic. Ué, como não? Esqueci, é verdade. É verdade.